Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Estamos iniciando o nosso culto. Quero ler com vocês o Salmo 95, na nossa preparação para o culto, para o louvor e para a adoração. Salmo 95, a partir do verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo ou com alegria, celebremos o rochedo da nossa salvação, a rocha, a firmeza que temos na nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, gratidão, vitoriemo-lo com salmos, cantemos pela vitória que o Senhor teve na cruz, vencendo a morte e assim proporcionando a nós a nossa salvação. A morte e a ressurreição de Cristo é a nossa alegria e é o motivo maior de estarmos aqui nesta noite. Celebraremos hoje juntos a ceia do Senhor, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos. Os continentes, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, povo de coração mudado, transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas nós que alcançamos a graça de Deus, com certeza entraremos no nosso descanso, no descanso que Deus preparou para nós um dia. Então, a salvação e a certeza da nossa salvação, algo que o Senhor nos proporcionou pela graça, pela misericórdia, pela bondade. E é mérito do Senhor, não é mérito nosso, apenas nós desfrutamos desta graça, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, porque Jesus já fez tudo na cruz. Então, Ele, quando nos chama, já nos chama com a salvação pronta para nos entregar. A salvação é uma bênção de Deus na vida daquele que se torna um cristão. Nós não podemos salvar ninguém, nenhuma igreja pode salvar ninguém. Mas o Evangelho, a Palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhando nos corações, com certeza, Ele muda, Ele transforma, regenera, e assim o grupo de pessoas regeneradas louva a Deus, glorifica o seu nome e obedece os seus mandamentos. Amém? Louvemos então ao Senhor juntamente com os irmãos, conduzidos pelos irmãos que vão nos ajudar e nos auxiliar no louvor e na adoração. Convido os irmãos da equipe de louvor para nos ajudar. Nós teremos 2 cânticos, e logo em seguida também teremos a saída das crianças e celebraremos assim a ceia do Senhor.
Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor mais uma vez, né, juntos aqui, e que Deus nos abençoe nesse ajuntamento, nesse encontro. Segunda música, eu queria apresentar os visitantes que estão conosco hoje. Então, tem uma visitante ali, do lado do Pedro. Ela já fechou o olhinho assim. Qual que é o nome dela, Pedro? Hã? Ellen. Acho que eu estou meio... Ellen, é a Love do Pedro. E temos uma moça ali atrás também, que está nos visitando, é a primeira vez que você está conosco? Seja bem-vinda, Deus te abençoe, tá? Sintam-se bem no nosso meio. E se gostar, volte. Se não gostar, volte de uma vez. Uma hora vocês vão gostar e vocês acabam ficando, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos cantar a segunda música, Canção do Apocalipse. Ao que
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu tenho 2 avisos antes da gente passar para a exposição da palavra. O primeiro deles é que no próximo domingo nós iniciaremos o nosso culto meia hora mais cedo. Então nós estamos iniciando os cultos sempre às 19 para terminar às 8. Então a ideia é que domingo que vem, a gente não sabe ainda como vão ficar as coisas, mas obedecendo aí algumas determinações que tivemos esta semana do governador, teve também uma reunião com os pastores aqui em Salto, com o prefeito. E aí, depois disso, eu recebi também um comunicado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E a gente, então, juntou tudo isso aí, tomamos todas as informações. E aí, estamos seguindo algumas orientações. Entre elas, iniciar o culto às 18h30, para que a gente possa trabalhar com folga e terminar um pouco antes das 8, os irmãos poderem ir para casa tranquilamente, ok? O pastor Jadai vai estar conosco domingo que vem, se Deus quiser, está tudo pronto para isso. Se ele tiver alguma mudança depois eu comunico aos irmãos, mas está tudo certo para ele estar conosco no próximo domingo, falando um pouco do seu projeto também, colocando a igreja ao par do que está acontecendo, trazendo algumas informações que são importantes para nós como igreja e vai estar trazendo a palavra também, ok? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 26, são apenas 5 versos. Eu quero pensar com os irmãos sobre entendendo a ceia. Hoje nós celebraremos a ceia do Senhor e é interessante para nós refletirmos sobre o texto. Eu sei que não é novidade para ninguém, talvez os irmãos também já saibam, mas algumas pessoas ainda têm dúvidas e não entendem muito bem o que é a ceia do Senhor. Qual o seu significado, qual a sua importância para a igreja. Então, eu gostaria de pensar alguns minutos com os irmãos antes da gente participar da mesa do Senhor, com todos os cuidados e com todo o protocolo de segurança e de vigilância. Nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Os diáconos estão cuidando muito bem disso. Aliás, eu quero até dar parabéns a eles, porque a gente está aprendendo. Cada dia a gente vai se adequando. E graças a Deus os irmãos têm assim, se adequado muito bem. Eu louvo a Deus pela igreja e também pela vida dos irmãos como diáconos que têm sido um apoio para nós no ministério. Verso 23, 24, 25 e 26. Carta de Paulo aos Coríntios, igreja de Corinto, uma igreja problemática, bastante problema. O Dr. Shedd diz que quando Paulo escreveu essas cartas para a igreja, segundo os estudos, são 4 cartas. 2 se extraviaram e 2 estão aqui registradas nas páginas sagradas. O Dr. Shedd dizia nas suas mensagens que ele
chorou muito e provavelmente Paulo molhou as páginas da Bíblia quando ele escrevia, por causa da vida que os irmãos de Corinto viviam e tinham muita dificuldade de entender algumas coisas. E ele, como o apóstolo e também pastor daquela igreja, provavelmente, ele sofreu muito para que os irmãos entendessem algumas questões. E esse texto, ele é um ensino de Paulo de como deve ser feito a ceia. Porque se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai ver que Paulo, ele dá uma bronca nesses irmãos. Lá no norte fala assim, passou um pito, né? E se vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão comendo a ceia, mas não estão nem esperando um pelo outro, estão enchendo a barriga, comendo bastante mesmo. Então a ceia, eles tinham assim, bastante comida para comer, não era só o pão e o vinho, ou o suco de uva que representa o sangue de Cristo, mas eles tinham muita coisa, e eles iam participar da ceia, e a maior preocupação deles era satisfação do seu apetite. E ele comia bastante, e depois ia embora. E Paulo, não é assim que funciona. Vocês têm que entender que a ceia do Senhor tem significados, tem importância. Vocês têm que entender o que é ceia. Vocês não estão entendendo. E Paulo ainda fala para ele, se você tem fome mesmo assim de comer, coma em casa. Ou seja, ele passa mesmo um pito, como diria lá no Nordeste. Você está com fome? Come na sua casa. Depois você vem e participa da ceia, porque a ceia não é um alimento. E depois que ele termina de dizer essas coisas, ele pega pesado mesmo com os irmãos de Corinto, aí ele começa a dizer, olha, o verso 23, 24, 25 e 26, que é o que eu quero pensar com os irmãos rapidamente para a gente participar da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Deus nos abençoe, nos ajude, que a gente possa extrair daqui algumas lições, alguns princípios, para entender o que é a ceia. Número 1, primeiro, ela é uma instituição do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós não celebramos a ceia porque nós queremos, achamos conveniente, somos diferentes das outras pessoas, ou das outras igrejas, ou das outras religiões. Não, nós celebramos a ceia porque as confissões batistas, o estatuto vai trabalhar questões praticamente burocráticas da igreja. E algumas questões aí que envolvem talvez partes disciplinares, mas as confissões batistas, o credo batista, o pacto dos batistas, lá está que a gente participaria da ceia do Senhor, entendendo que a ceia do Senhor estabelece para nós alguns pontos doutrinários. Mas não é todo mundo que pensa assim. Essa questão da ceia já deu muito problema nas igrejas, principalmente no século III. Porque eles tinham algumas dificuldades. Mas, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que há uma ordenança do Senhor Jesus. Ele instituiu e ele disse, fazei isto. Então, nós temos que obedecer à palavra de Deus. É importante que a igreja tenha credo, que ela tenha confissões, e que ela tenha o seu pacto doutrinário para saber por onde ela caminha. O que é perigoso nessa questão de credo, de pacto, de confissões, que algumas igrejas nem têm, né? Tem igreja que não tem, ela não tem um credo, não tem uma confissão, ela não tem assim um norte. Para que serve isso? Para que você tenha aquela espécie do que você tem na estrada. Os irmãos que viajam sabem. O que a gente tem na beirada da estrada quando você tem precipício, quando você tem uma ribanceira? O que você tem na beirada da estrada? Guarda-reio. Alguns chamam de defensa, que é o nome mais técnico. Para que serve aquilo? Por você entender que ali é o limite da estrada. E alguns agora desenvolveram técnicas que o guarda-reio ele tem uma espécie de mola. Quando você bate nele, ele joga você de volta para a pista. Japão, se não me falha a memória, tem alguma coisa nesse sentido, e acho que a Índia também já tem.
Então, o guarda-rei não é mais como o nosso aqui, que é aquela defensa mesmo, aquele negócio metálico grosso, que muitas vezes até segura. O carro bate ali e não passa para o outro lado. Então, as confissões, elas são necessárias na igreja para quê? Para que mantenha todo mundo na mesma direção. É um limite. Eu estudo a palavra de Deus, eu pesquiso, eu vejo o que os apóstolos falaram, o que os pais da igreja falaram, o que os professores falaram, que mestres que Deus levantou. Então, as doutrinas embasadas na Bíblia. O guarda-reio não deixa você passar para lá, que é o limite. O que acontece? Quando a gente tem esses limites, significa que toda doutrina, e toda confissão, e toda pacto, ou credo, precisa ser subordinado à palavra. Você não pode ter um credo assim que nós criamos aqui uma doutrina. Não. E a Bíblia ficou aonde? Não, esse é nosso. Eu já cheguei na igreja uma vez e a pessoa falou para mim assim, o senhor vai sentar daquele lado ali, porque aqui as mulheres sentam de um lado e os homens sentam do outro. Eu falei, tudo bem, mas qual que é o significado disso? Não, isso aqui é uma doutrina nossa. Aqui. Eu sento lá e pronto. Aí eu obedeci, sentei lá, fiquei lá, né? Respeitei. Porque as pessoas criam costumes, mas coloca isso como se fosse doutrina. E muita gente fala, é uma doutrina esse negócio. E é onde você tem respaldo bíblico. Não, é nossa doutrina. A doutrina é importante quando ela é subordinada à palavra de Deus. Qual é o crivo? Qual é o ponto mais alto? É a Bíblia. A confissão tem importância? Sim, como guarda-reio, para segurar você. Olha, nós temos a nossa confissão, temos o nosso pacto, ele diz que ele está subordinado à Bíblia. Ele tem base, sustentação. Não é uma doutrina que nós criamos e inventamos, e é uma coisa que está subordinada à palavra. Então, isso é importante. Então, primeira coisa, celebramos a ceia porque o Senhor Jesus falou assim, faça, celebre. E Paulo falou, eu recebi do Senhor, eu não estou criando nada novo, eu recebi do Senhor, na noite que ele foi traído, ele inaugurou ali a ceia. Segunda coisa, os dois elementos da ceia, né? O pão e o vinho, ou o pão, a gente usa o suco de uva, a igreja usava o vinho mesmo, viu? Não é outra coisa senão o vinho. Mas nós usamos hoje, por várias questões, o suco de uva que representa o vinho, o sangue de Cristo, e o pão, o corpo. Então, número 2, o pão e o vinho. O Senhor Jesus mesmo falou, e ele deu graças, né? É feito com oração, é uma celebração. Então, nós precisamos entender que isso é sério. É uma celebração, é um ato de culto, e é um ato de obediência a Deus para cumprirmos aquilo que o Senhor nos determinou. Então, número 2, o pão e o vinho. Ele disse, isto é o meu corpo. Houve muita confusão aqui no século III, porque algumas pessoas achavam que realmente o corpo de Cristo estava no pão mesmo. E você tinha que tomar muito cuidado, porque ali era o corpo de Cristo. Cuidado. Então, se eu celebro a ceia hoje aqui, outro irmão celebra em outro lugar. As igrejas batistas celebram sempre no primeiro domingo de cada mês. Tá? Então, Jesus está aqui no seu corpo, ele está também em outro lugar no corpo, ele está em outro... Aí as pessoas falam, mas como que Jesus está em tantos lugares no corpo? Se as pessoas viam Jesus em corpo quando Jesus andou na terra, como? Ele está aqui, depois ele está lá, depois ele vai para outros lugares. Mas espiritualmente, aí mudou a história. O Senhor está presente espiritualmente. Por quê? Porque ele ordenou. Nós estamos cumprindo uma ordenança dele. A Bíblia diz que aonde há uma concordância, e a Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, celebrando a ceia, que é em nome do Senhor Jesus, celebrando a ceia, que é morte e ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Celebramos a nossa salvação. Com certeza o Senhor está presente. Mas no século III, os irmãos entendiam que existia um negócio chamado transubstanciação, ou seja, o corpo de Cristo mesmo vinha aí. De lá surge uma linhagem que as pessoas, quando pegavam o pão ou a hóstia,
Nem morder não pode, você tem que pôr na língua e deixar dissolver, porque se você morder, vai encher sua boca de sangue. Essa coisa andou muito tempo, talvez até ainda ande por aí. Não pode, você tem que pôr na língua e deixar. Tamanho o pensamento deles na questão da transubstanciação. Então surgiram homens de Deus que levantaram essas questões e facilitou muito o trabalho para nós, trazendo para nós a luz da Escritura, que esse aqui, quando Jesus fala, isto é o meu corpo, ele não está dizendo literalmente, isso aí é o meu corpo, ele está dizendo, representa o meu corpo. Esse é uma espécie de representação do corpo de Cristo. Significa o corpo de Cristo, mas não que o corpo está aí. Depois ele fala em outras, aquele que se comer do meu corpo, beber do meu sangue, né? Aí você vai pensar, ele está falando da ceia. Não é na questão literal. Por isso que é preciso estudar a palavra de Deus. Você pega um texto como isto é o meu corpo, e diz, é o corpo mesmo, Jesus falou que é o corpo. Mas ele está querendo dizer que este representa o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Terceiro ponto. O cálice e o vinho não é o sangue. Representa o sangue de Cristo. Então você tem o pão representando o corpo, você tem o sangue representando o sangue de Cristo, o vinho ou o suco de uva. Não é que o sangue está aí, mas ele representa. Dito isto, qual que então é o significado da ceia? Algumas pessoas pensam assim, olha, se você for na igreja no dia da ceia, e se você tiver uma dor, assim, um problema de saúde, então, na hora que você tomar a ceia, você vai ficar bonzinho, curado, viu? Você vai ficar bom, você não vai ter problema nenhum mais de saúde, porque naquele momento ali, no ato da ceia, a gente tem um negócio assim especial que acontece, e acontece um milagre nessa hora. Então, você tome a ceia que você vai ficar bom. Então, cria-se um certo misticismo em torno de algo que não existe. Então, as pessoas, às vezes, fazem uma questão de vir na ceia. Alguns irmãos falam, nós temos que estar lá domingo, vai ter a ceia, porque é o culto especial. Não, é um culto como outro qualquer. A nossa vida tem que estar em dia para a gente prestar culto ao Senhor qualquer dia. Não, domingo é a ceia. Depois que passar o domingo, aí eu dou aquela relaxada, né? Porque alguns até falam, santa ceia. Não, é a ceia do Senhor. A Bíblia fala ceia do Senhor, representando aquilo que significa para nós o cristianismo. Então, não existe nenhum misticismo aqui, não existe o momento da ceia como um ato de intervenção de Deus para curar qualquer tipo de doença. Deus pode até agir durante o culto, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas a gente não pode canalizar isso para o ato da ceia. Então, dizer todo mundo venha na ceia, que todos os seus problemas vão ser resolvidos nesse dia. Não, as duas ordenanças que o Senhor deixou foi para nós cumprirmos elas, entendendo quais são os seus significados. Os irmãos devem comer juntos, comunhão. O que Paulo cobrou da igreja de Corinto foi isso. Vocês comem, vai embora, cada um come e tal. Não, espera um pelo outro, come todo mundo junto, comunguem a mesma fé, comunguem a mesma salvação, pensem no mesmo Cristo, na mesma salvação, na mesma graça, todo mundo pensando junto, e façam isso em memória do Senhor. Lembrança, trazer a memória. Aí é intelecto, né? Crer também é pensar, é razão. A gente não pode fechar os olhos e falar assim, não, eu senti assim um negócio, uma alegria e tal, aí eu fui no embalo. Não. Eu pensei em tudo que eu vi lá, porque a Bíblia fala. Memória é raciocínio, é você lembrar das coisas. Então, crer também tem um ponto de razão. Por que eu celebro a ceia? Porque o Jesus mandou, porque ela estabelece um vínculo de comunhão com a igreja, ela fortalece a comunhão, isso é bom, é uma ordenança do Senhor, e ela nos transporta para o cenário da cruz, para o drama da cruz. E aí eu vou entender que a salvação, ela é pela graça, mas ela não foi de graça. Ela teve um custo para o meu Senhor. E ao celebrar a ceia eu penso em todas essas coisas. Quarto, alguém talvez nem pensou nisso, né? Mas quando a gente celebra a ceia, nós evangelizamos as pessoas. Os nossos métodos de evangelismo, muitas vezes, eles são fechados.
E quando você tem a oportunidade de criar um novo método, uma nova forma, as pessoas ficam engessadas. E disse, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais, quer dizer, proclamais, querigma, proclamação, a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando a igreja celebra a ceia, ela está proclamando o Evangelho. Porque se alguém perguntar, vocês tomam a ceia? Sim. Por quê? Porque Jesus mandou, porque ela nos transporta para o cenário da cruz, o corpo de Cristo ali sendo maltratado por nós, aquele drama, a cruz sangrenta, Jesus sofrendo ali, o sangue sendo derramado, as pessoas que o mataram diziam, caiam sobre nós o vosso sangue. Humilharam ele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Então a gente pensa em todo esse drama. Foi o que custou a nossa salvação. E ele nos substituiu, porque quem deveria ir para todo esse sofrimento seria cada um de nós. Você e eu é que deveríamos estar lá. Logo, nós temos o pensamento de que a cruz de Cristo nem dele não era, ela era minha. Ele foi no meu lugar. Ela era nossa, ele foi no nosso lugar. Então, a cruz de Cristo não era dele, ela era nossa. Fazendo isto, nós anunciamos o Evangelho de Cristo até que ele venha. Então, a ordenança, ela vem com significados para nós. Por isso, celebramos a ceia. Quero fechar o pensamento dizendo para os irmãos que algumas igrejas nem a ceia celebram, viu? Eu sei de igrejas que não celebram a ceia. Eles celebram a Páscoa. Páscoa é uma festa dos judeus. E alguns cristãos até celebravam também. Mas quando Jesus inaugura a ceia, se os irmãos pegarem o texto bíblico, capítulo 22 de Lucas, vai ser relatado ali por Lucas, como que foi que Jesus começou a ceia. Ele começou porque eles se reuniram para a Páscoa. No meio da Páscoa, Jesus tomou o pão e disse, olha, eu vou instituir agora a ceia. Daqui para frente é a ceia do Senhor. Não tem nenhuma igreja no Novo Testamento que celebra a ceia. Ou, desculpe, que celebre a Páscoa. As igrejas celebravam a ceia do Senhor todos os domingos. Então, toda semana tinha ceia na igreja. A igreja decide, as igrejas batistas normalmente celebram uma vez por mês. Algumas igrejas celebram uma vez por ano e outras não celebram a ceia, celebram a Páscoa. Então, credos e confissões, quando se distanciam muito da Bíblia, quando eles passam a não ser subordinado à Bíblia, ou então tomam uma distância muito grande, está faltando guarda-reio. Cuidado para você não passar dos limites. Porque o Senhor Jesus ordenou que se fizesse isso. Como é que você admite alguém que disse, não, nós não fazemos isso? Mas Jesus falou para fazer isso. Não, mas nós não celebramos. Nós temos aqui a nossa doutrina é essa. A gente celebra a Páscoa. Meio complicado de entender. Tem muita coisa sobre a ceia, vamos pensar talvez no próximo mês, mas a ideia é que ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, a gente tenha consciência do que ela significa para nós. Um momento de devoção, um momento de culto, de adoração. E no 3º século eles decidiram que Deus está presente em espírito. Alguns achavam que era no corpo mesmo. Teve muito problema. Lutero teve alguns problemas em relação a isso, mas as doutrinas que vêm, as confissões que vêm depois da Reforma, depois do 3º século para cá, todas elas incluem no seu credo, na sua confissão, a ceia do Senhor, entendendo que ela não tem misticismo, ela não é para curar nenhuma enfermidade, mas ela é para celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, cumprindo aquilo que Deus nos mandou. Paralelo à ceia, a gente tem o batismo. Eu já vi pessoas também mistificar o batismo. Na hora que você vai descer na água, olha, se você tiver algum problema de saúde, Deus pode operar e você fica bom. Eu já vi uma pessoa descer na água, depois fala assim, ó, meus pecados ficaram todos aí dentro da água agora, depois que eu batizei. O pastor falou assim, vai voltar para a classe de doutrina, que não aprendeu nada. Não é a água que vai lavar os meus pecados. Os meus pecados são lavados pelo sangue de Cristo. Simbolismo. Então, simboliza a morte, a ressurreição e a nossa salvação.
E o cenário da cruz vem na nossa mente. Por quê? Porque ele diz, fazer isso é em memória de mim, pensamento. Logo, a razão, o intelecto passa a funcionar no culto. O culto ele é racional. A gente não passa para uma esfera diferente e fica assim flutuando, né? Não, a gente tem consciência de tudo aquilo. Inclusive consciência dos nossos pecados, que precisam ser confessados todos os dias ao Senhor. E aí, com os pecados confessados, a gente se aproxima da mesa do Senhor. Sempre pedindo a Deus a misericórdia dEle. E tendo humildade para entender as nossas fraquezas diante do Senhor. Então, Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Convido os diáconos a se postar aqui na frente e vamos juntos celebrar, então, a ceia do Senhor. Nós vimos no texto, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, comei dele todos. Em memória do nosso Senhor Jesus, comamos o pão. A palavra de Deus também diz que, semelhantemente, de igual modo, depois de haver comido o pão e tomado o pão, ele disse, este cálice é o cálice da nova aliança. E a Bíblia diz que ele também agradeceu e disse, bebei dele todos. Então, em nome do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá como igreja e celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi no nosso lugar na cruz. A cruz era nossa e o Senhor nos substituiu. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, obrigado pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela nossa salvação, presente de Deus para nós. Obrigado, Senhor, porque nós não teríamos como pagar os nossos pecados. E o Senhor Jesus foi ali naquele lugar e pagou por nós. Eliminando assim o escrito de dívida que tínhamos, ó Deus, cravando ele na cruz, como diz a tua palavra. Por isso, ó Deus, hoje, com o coração alegre, grato, cheio de gratidão ao Senhor, nós celebramos a ceia do Senhor. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo reunido aqui neste lugar e espalhados por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Tenha uma boa semana, uma ótima semana na presença de Deus. Terminando o culto, peço aos irmãos que evite aglomerações aqui em frente à igreja, para a gente não ter problemas. Vá para sua casa, converse com o seu irmão depois pelo WhatsApp, pelo telefone, bata um papo com ele. Mas vamos procurar obedecer aos nossos governantes para a gente não ter nenhum problema e caminhar também testemunhando do Evangelho de Cristo. É um bom testemunho de Cristo também seguir essas ordens e não contrariá-las, ok? Desejo aos irmãos uma ótima semana. Não se esqueça, próximo domingo o culto começará às 18h30. Fique com Deus e Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?